E o Santos quer reforçar o meio-campo, tanto com volantes, jogadores mais defensivos, como também meio-campistas para jogarem de forma mais ofensiva, ajudando na criação de jogadas. Então vamos falar sobre 4 jogadores, 2 deles que vocês já conhecem, mas nós temos algumas atualizações a respeito, que é o Zalazar e também o Pereira, e sobre os 2 volantes que o Santos está negociando no momento. Jean Lucas, exatamente, de novo o Santos quer o Jean Lucas, e também Bruno Henrique, que teve passagem recente pelo Palmeiras e também pelo Corinthians, ele que está jogando lá na Arábia. Então vamos falar sobre isso. Quero, obviamente, a sua opinião sobre esses 4 jogadores que nós vamos comentar aqui, tá certo? Me fala aqui nos comentários e peço também para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante. E a partir de R$ 1,99 por mês, você se torna um membro do canal, tem prioridade nas respostas, tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, então será um prazer ter você como membro aqui do canal, tá certo? Bom, antes da gente falar sobre as atualizações, né, sobre Zalazar e também Pereira e as novidades sobre Jean Lucas e Bruno Henrique, quero falar sobre a 1xBet, que é patrocinadora do nosso canal. Tem um cupom de boas-vindas para você que ainda não tem o seu cadastro lá na 1xBet, que é NGLuz. Utilize esse cupom que você ganha 100% no seu primeiro depósito até R$ 1.200. Então, por exemplo, colocou R$100, transforma em 200, assim até 1.200. E como eu sempre trago dicas assim para vocês, né, inclusive de apostas que eu faço lá na 1xBet, a dica do dia é da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vitória do Atlético Paranaense está pagando 2,75, o empate 3,34 e a vitória do Flamengo 2,54. E vou até dar uma dica aqui para vocês de ambas marcam, tá? Ambas marcam, acho que é um jogo que tem possibilidade de gols, né, dos dois lados, 1,80. Então é a dica aí para vocês realizarem caso vocês queiram apostar lá na 1xBet, tá certo? Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos então começar a falar sobre essas negociações que o Santos tem em andamento, começando pelo volante Bruno Henrique, que, como eu disse, já teve passagens aqui no Brasil por Palmeiras e Corinthians. Matéria do GE que fala o seguinte: o Santos entrou na disputa para tentar contratar o volante Bruno Henrique, livre no mercado depois de deixar o Al Ittihad da Arábia Saudita em junho. Bruno Henrique negociava com o Internacional, que estava confiante pela contratação, mas a tentativa do Santos freou o negócio. O Peixe fez uma proposta considerada boa por quem cuida da carreira do atleta e as condições estão sendo avaliadas. Então isso é importante. Dá a entender, né, nos passa o seguinte recado: olha, mandamos uma proposta para o Bruno Henrique que foi satisfatória em termos de valores. Provavelmente o Santos vai tentar seduzir o atleta com a questão salarial, pagamento de luvas, né? Já que ele está sem clube, não tem esse vínculo com outra equipe, teoricamente seria uma negociação mais fácil, né? Porque quando o jogador está vinculado a outra equipe, você tem que negociar com ele, se ele vai receber alguma luva, se ele vai qual que vai ser o salário, né? Depois você tem que se resolver com o clube. Então, o Santos fez essa proposta considerada positiva pelo staff, a ponto de pausar as tratativas com o Internacional. E também não sei como isso vai respingar no Inter, né? Porque às vezes o Internacional fala: bom, vocês estavam quase fechando com a gente, agora com o interesse do Santos, vocês estão repensando? Não sei como que isso pode respingar lá em Porto Alegre. Mas vamos acompanhando, qualquer coisa a gente vai atualizando aqui para vocês. Outro jogador que o Santos negocia, que está sem clube, é o Roberto Pereira. Vamos à informação da UOL, que fala também sobre o Santos aguardar o pagamento do Chelsea para o Ângelo para que o Santos consiga avançar nessa negociação. Então a matéria fala o seguinte: o Santos espera receber o dinheiro da venda de Ângelo para avançar na negociação com o meia argentino Roberto Pereira, ex-Udinese da Itália. Roberto Pereira está livre no mercado, mas tem outras propostas além do Santos.
A expectativa do Peixe é convencer Pereira com um valor considerável em luvas, além de um alto salário. As luvas são uma espécie de premiação pela assinatura do contrato. Parte dela seria à vista e a outra diluída ao longo do contrato. Alguns jogadores, né, que passaram recentemente pelo Santos, inclusive o Brian Angulo, tinha isso. Ele recebia um salário, né, final, digamos assim, elevado por conta de luvas, que o Santos diluiu ao longo do contrato dele. Continuando, o Santos, porém, tem pouco dinheiro à disposição agora e conta com a grana de Ângelo para tentar destravar essas e outras tentativas de reforços. Ângelo foi vendido ao Chelsea da Inglaterra por 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Os ingleses ainda não pagaram, pois há alguns detalhes a serem superados antes da assinatura. Esses detalhes, tá? É basicamente a segunda etapa de exames do Ângelo, que ele precisa realizar para ver se está tudo certinho, e também a questão do visto, porque como o Chelsea vai fazer amistosos, né, meio que uma pré-temporada nos Estados Unidos, o Ângelo precisa desse visto. Então é isso que meio que está atrasando para que a negociação, né, seja sacramentada e o Santos receba o famoso Pix lá da equipe inglesa. Mas vamos continuar aqui. Reforços dos sonhos. O Santos vê Pereira como contratação ideal. O meio argentino jogou na Juventus, seleção, e estava na Udinese, onde disputou 36 jogos na última temporada, com 5 gols e 7 assistências. O Peixe fez o primeiro contato por Pereira há 3 meses e negociava em sigilo. A princípio era um sonho, mas o argentino demonstrou interesse em atuar no clube de Pelé. O entrave agora é financeiro. O Santos segue confiante e promete um grande esforço para viabilizar a contratação. O Peixe entende que o atleta pode mudar o patamar do time. Assim, o Pereira e também o Zalazar, que a gente vai falar daqui a pouco, são 2 jogadores que de fato seriam titulares desse meio-campo do Santos. Só eles não resolvem todos os problemas, mas um dos problemas do Santos, que é a questão da criação e ser totalmente dependente do Lucas Lima, acredito que resolve, se não todos os problemas, mas boa parte. Aí você já soma com a chegada do lateral esquerdo do Dodô, né? Se o Santos conseguir fechar com algum atacante, com um volante, com um zagueiro, o Santos vai encorpando na questão de elenco também, não apenas de uma equipe titular, né? Porque aí jogadores que hoje são titulares, você pode transferir para um banco de reservas, por exemplo. Então você fica com um elenco mais equilibrado, né, e um pouco mais competitivo. É importante esse esforço. É um jogador que eu entendo que vem para ser titular, caso venha, né, de fato, e também ajuda nesse quesito de experiência, né? Ele tem 32 anos, mas tem outros clubes interessados também. Bom, antes da gente falar do Zalazar, quero falar sobre Jean Lucas. Deve ser sei lá, quantas vezes já o Santos foi atrás de Jean Lucas, né? Várias vezes. Eu até brinquei com os meus amigos que o Santos vai contratar o Jean Lucas na base da insistência. Tá insistindo tanto pro Mônaco, pro Jean Lucas vir pro Santos novamente, que ele vai falar, tá bom, vai Santos, onde que eu assino aqui pra voltar? Mas brincadeiras à parte, vamos à informação do Bruno Gilfrida, do GE, que fala o seguinte: o Santos voltou nos últimos dias a tentar contratar o volante Jean Lucas. O jogador do Mônaco, da França, é um antigo desejo da diretoria do Peixe. O clube também negocia com o volante Bruno Henrique, ex-Corinthians e Palmeiras. Perto de sacramentar a venda do atacante Ângelo ao Chelsea por 15 milhões de euros, o Santos voltou a procurar o Mônaco para contratar Jean Lucas. Ele tem contrato até o fim de 2026. Na última temporada, realizou 10 jogos. No início de 2023, o Santos havia tentado um empréstimo até o fim do ano, mas não obteve sucesso pelas condições oferecidas ao Mônaco. Agora, com a venda de Ângelo, o Santos acredita que será possível repatriar o volante. Até falando sobre Jean Lucas e Bruno Henrique, eu não sei qual que é a ideia da diretoria do Santos, que é se reforçar com os 2 jogadores, que na minha opinião seria o correto, ou se conseguir um, descarta o outro, né? São jogadores que o Santos está indo atrás, que estão sem vínculo, outros jogadores que não estão sendo tão aproveitados assim nas suas equipes. Então não sei quanto o Santos pretende, né, gastar
tanto em luvas, salários e também para pagar o clube que tem algum vínculo com esses atletas. Assim, de um modo geral, a gente ainda vai falar sobre o Zalazar, mas de um modo geral são nomes que me agradam. São jogadores que, teoricamente, a chance de vestir a camisa do Santos e elevar a qualidade desse elenco é muito grande. É óbvio que não dá pra gente cravar. Futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente jura que um jogador vai resolver e o cara não resolve. E aí um jogador que a gente não coloca tanta expectativa chega, né, farda a camisa e resolve alguns problemas. Então não dá pra gente cravar se um jogador vai dar certo ou não. Mas os nomes me agradam. São jogadores que eu acredito que chegariam primeiro para serem titulares e também agregariam experiência a esse elenco do Santos. Bom, vamos falar agora sobre a questão, né, do Zalazar, que é uma informação da galera do Diário do Peixe. Giovanni Martinelli fez a matéria, então dando aqui os devidos créditos, e fala o seguinte: Santos avança pela contratação do meia Rodrigo Zalazar, do Schalke 04 da Alemanha. O Peixe fez uma proposta de compra ao clube alemão e aguarda a resposta final nos próximos dias. Zalazar, que tem 23 anos, o Schalke foi rebaixado recentemente, então acredito que eles estão realizando uma reformulação, né, na equipe, e é um jogador que tem bastante potencial. Como a gente falou no vídeo de ontem, o Vasco tentou a contratação dele, o São Paulo tentou a contratação, o Braga de Portugal teria enviado também uma proposta de 3,5 milhões de euros, de acordo com o site Record, né, lá de Portugal, e de acordo com esse site português também, a equipe da Alemanha gostaria de receber cerca de 5 milhões de euros. Nas matérias que falam sobre o Zalazar, a gente não tem ainda valores oferecidos pelo Santos. Não sei também se o Santos ofereceria algum jogador que está afastado, né? Como o Santos já cogita em fazer, de oferecer um Lucas Pires, de oferecer um Natan. Não sei se ofereceria um Soteldo, mas enfim, né? Vai saber. Ou se o Santos também manteria uma porcentagem numa venda futura, porque o Zalazar é um jogador que tem 23 anos. Então, se ele vier para o Santos e for bem, ele pode, inclusive, voltar para a Europa. E aí, né, o Schalke, quem sabe, fica com uma porcentagem numa venda futura e fatura muito mais do que apenas com o valor que receberia no momento. Então vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Acho que é um jogador, como eu disse no comecinho do vídeo, que juntamente com o Pereira seriam titulares. Ah, Nájila, mas aí joga um ou joga outro? Não sei, pode ser que você jogue com 2 meias. Joga num 4-4-2, né? Ou também você começa com um e no segundo tempo coloca outro. Enfim, é importante ter elenco. Aí é uma dor de cabeça boa. É triste quando a gente não tem elenco. A gente olha para o banco de reserva e fala, meu Deus, não tem ninguém para a gente colocar, não tem ninguém para a gente, né, ter uma variação tática, uma mudança de esquema. Então torço para que esses nomes citados aqui nesse vídeo venham e reforcem o Santos. Acho que são jogadores que é o que o Santos precisa. Jogadores experientes, jogadores de qualidade, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você acha desses jogadores, qual que você gosta, se você tem algum que você não gosta, enfim, fique à vontade e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.